Temos visto até aqui a gravidade do pecado da cobiça, o terrível pecado da cobiça. Um pecado que causa infelicidade, inquietação, ocasiona crimes, leva a outros pecados, pode levar até à morte, aos assassinatos, como vimos já nesta lição. Há 3 citações que eu vou fazer agora, citações da Bíblia, que dizem para tomarmos cuidado com relação à cobiça. Lucas 12, 15. Tenha cuidado e não vos deixem dominar pela avareza, ou por todo tipo de ganância, ou pela cobiça. Êxodo 20, 17, o 10º mandamento da lei de Deus: não cobice a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o boi, as coisas, não cobice nada que seja do teu próximo. Ainda o texto de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, capítulo 6, versos 9 e 10. Os que praticam esses males, entre os quais está a cobiça, não herdarão o reino dos céus. Bem, irmãos, estamos bem advertidos. Ainda há vários outros textos na Bíblia que nos advertem contra a cobiça. Mas então, como vencer um pecado tão insidioso? Um pecado traiçoeiro, um pecado que prepara ciladas. Um pecado invisível, mas que quando se manifesta com muita gravidade, com muita intensidade. Um pecado enganador. Como vencer os pensamentos de cobiça? Como vencer os pensamentos que levam às ações de cobiça? Porque os pensamentos levam às ações. E se você pensa com a cobiça, você invariavelmente vai praticar ações de cobiça. Há uma preciosa promessa na Bíblia, irmãos, uma orientação bíblica. 1 Coríntios 10, 13. Falando sobre as nossas provações, sobre as nossas tentações, na verdade. Não veio sobre vós tentação senão humana. E fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, nós vamos ter tentações, mas as nossas tentações não vão ser sobre-humanas. As nossas tentações são humanas, na dimensão do ser humano. E o Senhor Deus está afirmando aqui que Ele não dá tentação maior do que aquelas que podemos suportar. Então, irmãos, se você estiver sendo tentado pela cobiça, resista. Resista porque o Senhor diz que nós podemos suportar. Como então, irmãos, nos preparar para que quando a cobiça estar despertando na nossa mente, no nosso coração, a gente possa resistir? Em primeiro lugar, irmãos, tome a decisão de seguir a Jesus, de depender de Jesus, de estar continuamente associado ao Senhor Deus. Texto de Josué, capítulo 24, verso 15. Quando Josué estava já na terra prometida, e ele dizia para o povo da seguinte maneira: escolhei hoje a quem servis, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, essa deve ser uma máxima da nossa casa, do nosso lar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Veja, irmãos, eu e minha casa, começa com o pai. O pai, que é o patriarca da casa, deve servir ao Senhor. Assim a casa também deve servi-lo. Devemos orar diariamente. Há um verso na Bíblia que diz: orai sem cessar. Mas na oração que o Senhor Jesus ensinou, na oração do Pai Nosso, lá tem uma frase que é a seguinte: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixar cair em tentação. Ao orarmos, irmãos, nós devemos reivindicar a promessa de 1 Coríntios 10, 13, para que não nos venha a tentação a qual nós não possamos suportar, mas tentações compatíveis com a nossa natureza humana e com a nossa condição espiritual. Devemos orar continuamente. Mais ainda, irmãos, devemos estudar a palavra de Deus. Por quê? O que tem a ver estudar a palavra de Deus com a cobiça? Quando você estuda a palavra de Deus, você vê textos, você descobre textos que falam sobre a cobiça.
Você vê histórias que mostram como a cobiça é terrível. Você vê soluções para a cobiça. Isso você faz estudando a palavra de Deus. Salmo 119, verso 11, diz assim: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esse é um grande conselho, irmãos, guardar a palavra no coração, para não pecar contra o Senhor Deus. Quero ler com vocês o texto de Isaías 55, versos 6 e 7. Ele está na página 103 da nossa lição. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se ao nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Pode ser, irmãos, que eu ou você já tenhamos tido pensamentos de cobiça. Pode ser até que já tenhamos praticado a cobiça. Mas o que esse texto de Isaías está dizendo aqui? O Senhor é rico em perdoar, se nós formos buscá-lo. Portanto, irmãos, seja qual for o nosso deslize, a nossa falha, seja qual for o nosso pecado, o Senhor Deus está disposto a nos perdoar desde que nós o busquemos. Então, conselho para mim e conselho para cada um de vocês: busquem ao Senhor. Busquem ao Senhor enquanto há tempo, enquanto dá tempo de ser perdoado, porque o Senhor é rico em perdoar. Deus abençoe a cada um de nós.